pessoal, estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas gravações do Nefrocast, levar um pouco mais de assunto atualizado em relação à nefrologia e diálise. E hoje a gente convidou o Dr. Gabriel, que é cardiologista, trabalha com a gente no hospital e aqui vendo nossos pacientes da clínica. E convidando o Dr. Carlos André, que é cirurgião vascular, também nos ajuda muito com catéter, fístula, intercorrências, ele tem salvado a nossa pele. A intenção aqui hoje é a gente levar um pouco de atualização no que a gente tem nesse mundo de acesso vascular, né, catéter, fístula, prótese, e tirar algumas dúvidas aqui com eles, para, quem sabe, também é a dúvida de vocês, né? Então, tentar fazer algo interessante aqui para todo mundo. A gente sabe que paciente que faz diálise tem que ser feito por um acesso venoso, seja um catéter ou uma fístula, e a gente já sabe, e acredito que a grande maioria dos pacientes tem em mente, de que a fístula é mais vantajoso para a qualidade de diálise, para menor risco de infecção, e enfim. Eu tenho uma experiência pessoal minha, que foi de uma paciente que fez fístula e ficou com sintomas congestivos, e a partir de então a gente começou a ser mais cauteloso para indicar fístula à torta direita, como a gente fazia, e passamos a pedir uma avaliação cardiológica antes de ser feita a fístula, né? Então queria bater um papo com você, principalmente, Gabriel, para entender para quem que tem que ser pedido uma avaliação cardiológica antes de ser feita uma fístula, e talvez quais os riscos de a gente pular essa avaliação cardiológica, fazer uma fístula às cegas, quem pode estar aí correndo maior risco, para quem que é indicado, enfim, qual que é a sua visão sobre isso? Ok, Bruno, primeiramente eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, e eu acho que, de uma forma bem simplista, todos os pacientes deveriam, pelo menos, passar por uma consulta para avaliação. Na avaliação clínica para confecção de fístula, a gente tem que entender qual que é o paciente de maior risco de ter alguma complicação. O que acontece? Ao se fazer uma conexão artério-venosa, você acaba desviando o sangue da circulação normal, e isso, de uma certa forma, em termos técnicos, diminui a resistência vascular e pode aumentar o débito cardíaco. Ou seja, vai muito sangue para o coração, né? Exatamente. O sangue, ele bypassa tecidos que ele normalmente passaria através dele. Amortecido, né? Exatamente. E esse maciço fluxo sanguíneo acaba sobrecarregando o coração. Na medida em que o coração, se ele bombeava 4 litros por minuto, ele pode aumentar para 6, 7, 8, a depender de como ficou a fístula e de como que é o estado clínico do paciente. Mas se ele não tem um coração que aguenta isso, muitas vezes ele já tem uma doença cardíaca de base que limita o aumento do débito cardíaco, do tanto de sangue que esse coração consegue ejetar por minuto. Mas na história, às vezes, a gente vê paciente que tem sintomas de esforços, ele não tem uma insuficiência cardíaca clássica, mas ele já tem alguns indícios de que talvez ele não aguente, e isso precisa ser mais bem avaliado. Legal, porque essa paciente em questão, eu confesso que na ocasião eu fiquei sem entender o porquê que ela, então, começou a apresentar tanto sinal de hipervolemia, de congestão, e infelizmente era uma situação que era uma paciente do Sistema Único de Saúde, não tinha como fazer exame de forma rápida, ela acabou fechando a fístula, era uma fístula proximal, aí o Carlos pode até explicar para a gente um pouco melhor, que essas fístulas proximais, elas têm um alto débito, né, Carlos? Perfeito. Acho que eu vou até aproveitar e tirar umas dúvidas com o Gabriel também. Normalmente, quando a gente, cirurgião, acaba indicando de fazer uma fístula, a gente vê muito o aspecto clínico só. O paciente já chega andando, conversando, você vai e faz a fístula, nem olha muito parte cardíaca, que explica, às vezes, um paciente com fração de ejeção de 30% não ter sintoma com fístula, e às vezes um paciente com 40%, 50% já tem algum sintoma, né? Nossa, essa pergunta é uma excelente pergunta.
Vocês não combinaram antes, cara. Você pegou o cara aí no pulo. Sim, sim. É uma dúvida, né? É uma dúvida mesmo, né? Não, mas você sabe que é muito questionável o entendimento da insuficiência cardíaca de alto débito. Tem alguns autores que até questionam essa entidade clínica. Mas existe o cenário clínico de o paciente ter uma síndrome cardíaca de alto débito, seja pela confecção de fístula, seja por anemia muito grave, seja por algum outro shunt, beriberi, dentre as 1000 causas de insuficiência cardíaca de alto débito, e começar a ter sintomas de insuficiência cardíaca. Ou seja, o paciente teve alguma situação que aumentou o débito e ele começou a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca. Por que uns evoluem, outros não evoluem? Isso depende muito da capacidade funcional deles, porque seria como se o paciente corresse. Você aumenta o débito cardíaco quando você corre, faz qualquer atividade física. Não é porque ele tem uma fração de ejeção, às vezes de 30, que ele não aguenta correr. Tem alguns pacientes... ambulatório de insuficiência cardíaca é muito clássico isso. Às vezes chega um cara que tem uma fração de ejeção de 20, você fala, meu Deus do céu, esse cara não vai conseguir andar da porta até a cadeira, ele tá bem, não, tô subindo escada, tô tranquilo, tô ótimo. E você pega um outro de 40 que tá inchado, crepitando no pulmão, com falta de ar, não consegue dormir deitado, entendeu? Então, a fração de ejeção, por mais que ela seja talvez um dos maiores parâmetros de separar os pacientes dentro da cardiologia, ela por si só não é o fator determinante único. Talvez a capacidade funcional do paciente seja mais importante do que a fração de ejeção em si. E aí já entra outra dificuldade de você medir isso, né? De você aferir capacidade funcional, né? Bem, em relação às fístulas proximais e fístulas distais, nas fístulas distais, perto do punho, as proximais na região do braço, né, ou então fístula com prótese, quando eu faço uma fístula proximal, pego uma artéria braquial, ela chega a ter 4, 5 milímetros. Uma artéria radial, ela tem 2 milímetros. E se a gente for pensar em volume de fluxo, é sempre o raio ao cubo, né? Então, a diferença de volume de fluxo de uma fístula distal para uma proximal fica muito grande. Então, às vezes, em fístulas proximais, a gente faz ultrassom no pós-operatório, 1.500, 2.000, 3.000 ml por minuto. E uma fístula distal, ela começa com 400 e chega até uns 600 ml por minuto. Difícil muito passar disso, né? Então, às vezes, até na indicação também, às vezes pega um paciente que é limítrofe, talvez dê para fazer um distal e não dê para fazer um proximal, né? Não sei, talvez poderia ser o caso dessa paciente que você foi comentou. Uma fístula proximal e nunca chegou a funcionar. E principalmente quando a gente fala de prótese, né? A prótese, eu preciso de um volume de fluxo maior do que 800, eu preciso, porque um volume abaixo disso já é uma prótese em risco de oclusão. Então pega Aproveitando o gancho, Carlos, que era uma das perguntas que eu ia te fazer, na sua avaliação, quando é que você opta por, então, fazer uma prótese e quando é que você opta por fazer uma fístula nativa, né, que seria a cirurgia tradicional de ligar a artéria na veia? Esse critério é bem objetivo, né? A gente faz mapeamento de todos os pacientes, mapeamento ficou comprovado que a taxa de sucesso na confecção da fístula ela fica maior. Então, fístula, quando você confecciona, você tem que ter um sucesso técnico de 90%. Sucesso técnico que eu falo, ele conseguir pelo menos fazer uma punção e conseguir dialisar bem. E esse sucesso técnico, você fazendo o mapeamento, o que é o mapeamento? Você vê o diâmetro da veia cefálica ou então você vê o diâmetro da veia basílica. Então, idealmente que eu tenha uma veia cefálica acima de 2,5 milímetros, e uma artéria, se eu for fazer uma artéria radial, ulnar, acima de 2 milímetros. Então, existem nuances, tem mulher, principalmente mulher, às vezes tem artéria mais fina, mas você vê que ela é toda lisa, que a veia é toda lisa, às vezes dá para arriscar de fazer uma distal com uma artéria um pouco mais fina, mas avaliar individualmente. Entendi. Mas basicamente é isso, veia 2,5, artéria 2 milímetros, já... Então, basicamente, é uma decisão tomada em cima do diâmetro do vaso. Em cima do diâmetro do vaso, exame clínico, tudo isso é importante. Um pulso bom já quer dizer muita coisa. Às vezes você tem uma artéria muito fina, um pulso muito bom, também pode estar com essas nuances de fazer uma fístula distal proximal. Legal. Carlos, e assim, na nossa cronologia
primeiro contato com o paciente, né, ainda da fase do acolhimento, em que a gente explica como é que vai ser agora essa vida de diálise, que a gente obrigatoriamente tem que falar do acesso vascular, e a gente, como clínico, explica o que é uma fístula, né? A gente explica, a gente desenha, quer ligar a artéria na veia, deixar a veia arterializada para ela poder ser funcionada. O paciente já de imediato tem receios e dúvidas, né? E a principal dúvida, assim, principalmente entre as mulheres, né, que são mais apegadas à estética, é associar a fístula com, elas falam, com aqueles caroços, né, com aquelas bolas que ficam no braço. O que você diria, se é uma coisa que ela é evitável no ato de fazer a cirurgia, é uma coisa que ela tem que ser evitada a longo prazo, dependendo de técnicas de punção? O que você enxerga disso? Essa história é longa, Nós temos tempo. Eu vou falar como eu falo no consultório, certo. Porque não adianta eu falar com o paciente que aquilo é mais importante para ele e não considerar os aspectos estéticos, que você tem uma alteração, todo mundo vai e olha mesmo. E só quem tem aquela alteração que pode falar o quanto que aquilo é importante para ela ou não. Não sou eu que vou falar, mas isso não importa. Claro que é importante. E isso deve ser levado em consideração. E aí eu sempre começo com aspectos técnicos e depois vou para os outros aspectos estéticos, tudo. Então a primeira coisa é falar de 2 trabalhos. Hoje a gente lida com pacientes que são muito bem informados. Perfeito. Se você fala de trabalhos, eles entendem, eles sabem do que você está falando. Né? Então foram 2 trabalhos do ano passado, do US Renal Data System, pegou todos os pacientes que fazem hemodiálise e viu a sobrevida deles em 2 e 3 anos. Tá. E a gente viu que em 3 anos dá uma diferença assim, de 1 ano, ou seja, 50% mais de sobrevida para quem tem fístula em relação a quem faz catéter. Então você vai ter a mesma sobrevida, a mesma taxa de sobrevida para quem tem fístula em 3 anos e para quem tem catéter 2 anos. Então isso dá diferença de 50% no quanto que eu vou viver. E por que eu vou viver mais se eu tenho fístula? Porque eu interno menos. Eu tenho menos infecção, tudo. Mas ao mesmo tempo eu não posso vender como a 7ª, 8ª maravilha do mundo, porque também tem seus problemas. Sim. A taxa de perviedade da fístula, ela não é de 100%, nem longe disso. Um trabalho do JAMA de setembro de 2021, que pegou mais de 600 casos, ele fez um estudo prospectivo, mostrou que a perviedade da fístula em 2 anos, se eu não fizer nada, é de 50% só. Se não fizer manutenção nenhuma. Se não fizer manutenção nenhuma. E aí você consegue aumentar essa perviedade para 70% se tiver alguma intervenção, mas você vai ter um percentual muito alto de pacientes que vão precisar de pelo menos uma intervenção para manter essa fístula aberta no período de 2 anos. Entendi. Então, acho que a gente consegue atingir isso até melhor aqui, se você for comparar com literatura, que como a gente consegue seguir muito de perto eles, aqui na Fênix a gente consegue dar uma perviedade até maior do que a literatura. Legal. Mas é um acesso que ele não foi feito para existir, né? Você comunica uma artéria com uma veia, você gera um alto fluxo numa veia, isso gera hiperplasia intimal, que a hiperplasia intimal ela é uma multiplicação de células dentro do endotélio que faz estreitar a veia, e faz ela obstruir. Só lembrando, é o tecido que reveste o vaso sanguíneo. Né? Exato. E em relação aos aneurismas, então, continuando a história do paciente, eu conto toda essa história da sobrevida, tudo isso, que principalmente quando ele está com acompanhante, isso é importantíssimo. Ele fala, você vai viver mais, aí acabou, aí o paciente aceita mais. O acompanhante ajuda. Ajuda bastante. E aí, continuando sobre a história do físico, eu falo para todos os pacientes, se você entra no salão de hemodiálise e você vê 20 pessoas, você só vai conseguir olhar para aquela que tem os aneurismas. Você não vai conseguir olhar para aquelas que não tem. Porque a gente que lida com eles todos os dias sabe que não são todos que desenvolvem aneurisma. Exatamente. Mas na cabeça do paciente que entra no seu consultório, ele tem certeza que ele vai ter aneurisma. Exatamente. Isso não é verdade. Aí a primeira coisa que eu tento desmistificar é isso. Não acontece em todo mundo.
E os que acontecem, a maioria são preveníveis, porque o aneurisma ele surge em decorrência normalmente de algum estreitamento na veia. Você fala assim, poxa, mas como um estreitamento na veia vai causar dilatação? Ele vai causar dilatação porque esse estreitamento faz com que a pressão para trás dele da veia fique maior. Então aumenta a pressão, a veia tenta levar o sangue, não consegue passar por esse estreitamento e ela vai dilatando. Então, se eu fizer igual desenho animado, né? Tem lá a mangueira, você aperta, ela vai inchando, até que fica essa aparência de caroço, né? E aí, assim, a pessoa faz uma fístula, ela acha que imediatamente ela vai ter um aneurisma. Não, o aneurisma ele só vai surgir normalmente depois de 2, 3 anos de fístula, e eles surgem por causa desse estreitamento. Se eu faço um Doppler a cada 6 meses, pelo menos, já ajuda a identificar o estreitamento, você trata o estreitamento e o aneurisma não aparece. É óbvio, a veia vai dilatar um pouco, mas não é para ficar aqueles caroços grandes. Exato. Então é evitável, é prevenível e nem todo mundo tem. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o Dr. Carlos. Uma delas é quais são os principais preditores do paciente para tentar prever um aumento de perda de fístula? O principal preditor é sorte. Olha lá. É o que eu digo, sorte é para quem tem, não é para quem quer. Por que eu falo que é sorte? Porque hiperplasia intimal tem gente que tem gente que não tem. Né? Então, é como você trata lá os seus pacientes, coloca um stent de coronária, tem gente que fica 10 anos com esse stent sem nada, e tem gente que com 6 meses está precisando retratar. Então, o principal fator é os pacientes às vezes colocam muita culpa neles mesmos, ou então coloca às vezes culpa no corpo clínico. Fala, fulano funcionou e deu um hematoma. Aí eu sempre explico, eu falo para o paciente assim, olha, fístula quintope é fístula que tem algum problema. Um hematoma, uma agulha que sai fora, ela não é o suficiente, na grande maioria das vezes, para entupir a fístula. Mas pode ser, mas a última hemodiálise foi tudo bem, mas o fluxo que a hemodiálise demanda não às vezes é o mesmo fluxo que eu preciso, às vezes num cálculo de ultrassom, uma coisa, já tinha estreitamento. E às vezes quando eu punciono uma fístula, eu punciono às vezes antes do estreitamento e pós o estreitamento. E o fluxo vai ficar bom, parte a pressão arterial, pressão venosa, tudo vai estar bem. E aí a pessoa não sabe que tem um estreitamento. Aí um dia que entope, a pessoa já imediatamente já faz alguma associação, que eu chamo de associação espúria, né? É uma associação que não tem relação nenhuma. Fala, mas funcionou, fez um hematoma, entupiu. Não. Normalmente é fístula que já tinha algum problema. Prótese é mestre em acontecer isso, porque prótese dá muito estreitamento em veia axilar, e aí o estreitamento em si, ele faz com que as punções, com o passar do tempo, vão sangrando mais, porque tem dificuldade de escoar. Aí ele fala assim, poxa, eu estava na outra clínica, não sangrava desse jeito, igual está aqui nessa clínica, e é sempre uma tentando culpar de alguma forma, mas o acesso pela perviedade dele em si, ele com o tempo ele vai dando problema, por isso que precisa de um segmento. E normalmente as alterações no acesso elas vão aparecendo, então um fator preditor. Eu olho lá na máquina de hemodiálise, uma pressão venosa muito acima de 200, 250, 300, quer dizer que o sangue não está conseguindo voltar bem. Então tem algum estreitamento nessa fístula. Então a fístula ela pode ser muito bem acompanhada, às vezes, por parâmetros na própria hemodiálise. É difícil alguém que aparece e que não tem algum parâmetro alterado. Eu acho que aqui nessa mesa a gente tem as duas especialidades que tem o maior desafio da medicina, que é entender o endotélio. Depois eu vou falar de hiperplasia íntima, mas antes eu queria só saber como que você costuma tratar essas estenoses que vão surgindo dentro da fístula. A fístula ela tem um comportamento, a veia ela tem um comportamento completamente diferente da artéria. A artéria hoje está muito bem estabelecido, por exemplo, o balão farmacológico. Você usa um balãozinho que libera normalmente o paclitaxel, que faz com que diminua a hiperplasia intimal. Os trabalhos eles são confusos, assim. Eles não conseguem estabelecer um benefício muito grande do balão farmacológico. Entre balões farmacológicos, por exemplo, eu tenho um balão que chama Lutonix,
porque ele é carreado junto com urease. E eu tenho um balão que chama Impact, que é uma outra forma de carrear. Aí eles compararam os dois tem estudos com Lutonix que mostram que não teve efeito, estudo com Impact mostra que teve efeito, mas se eu for pensar no NNT, que é o número de pessoas que eu preciso tratar para aquilo valer a pena, é muito alto. E aí você fala assim, fez algum efeito ou não fez? Aí você começa a ver os vieses do trabalho e vai chegando à conclusão que não é a oitava maravilha do mundo você usar um balão farmacológico. Por quê? Porque o perfil da estenose de veia é diferente. A estenose da veia, ela acontece muito por fibrose. Ela não acontece, às vezes, por hiperplasia em si. Por multiplicação de células endoteliais. Existe a multiplicação de célula, óbvio, existe. Mas paciente em áreas de punção, às vezes você põe uma prótese, alguém imagina que uma prótese possa ter estenose. Prótese também faz estenose. Você balona a prótese, você vê o balão abrindo, você fala, como que pode uma prótese fazer estenose se não é nada nativo meu? Ela faz estenose por retração cicatricial da nossa pele. Então, o principal dispositivo, device que a gente tem hoje para tratamento de estenose de fístula é o balão de alta pressão. Interessante. Para você, então, justamente para você desfazer a fibrose. Você conseguir quebrar essa fibrose. A balão de alta pressão, só para vocês terem uma ideia, assim, ele chega a mais de 30 TM. Então você entra e vai... Eu cheguei a romper um insuflador. Nossa. Porque você vai... Um insuflador... E o risco de ruptura da fístula é baixo. É baixo. O risco de ruptura, ele não... tem descrito já, é de 1 a 3%. E quando rompe, você segura o balão de novo e... Você consegue intervir. Faz a E abordagem. você consegue... Não, às vezes nem precisa intervir, porque é uma ruptura parcial. Você só segura o balão, deixa mais uns 3 minutos, faz uma angiografia, já fechou. Interessante. Entendi. Então, Interessante. e às vezes... Quando o balão não segura, aí você põe um stent revestido. Só um parênteses aqui, para quem estiver assistindo, né, André? O balão nada mais é do um instrumento que você entra lá dentro da veia e você insufla, que é para você dilatar, né? E é o que você está explicando, que no caso da veia, como geralmente é por mais fibrose, trave fibrótica, você tem que desfazer isso, você tem que quebrar isso, você tem que insuflar com mais força. Né? Exato. É o que você está explicando. E às vezes você usa um balão convencional, que é uns balões que usa para perna, medicação não revestida. consegue abrir. Não abre a veia. Então você tem técnicas diferentes, balão com fio passado por fora para ver se consegue quebrar a fibrose, que é o cutting balloon, o angioscope, alguns balões que tem algumas alternativas para poder abrir. A principal objetivo no tratamento é abrir. Você abriu, já é um bom tratamento. Mecânico. É mecânico. Carlos, ficou claro que a formação dos aneurismas são pré-estenose, mas eu tenho em mente, e acredito que isso também possa contribuir, que você fazer um rodízio de punção correto, um rodízio de punção pode ser em botão ou em escada, né, que chama, também ajuda a evitar a formação de aneurisma, né? Porque você deixa de enfraquecer a parede do vaso sempre no mesmo ponto, e aí você vai... a gente sabe que existe uma resistência dos pacientes a trocar local de punção, porque cada punção nova é um pouco mais de dor. Então existe uma resistência, mas uma vez para o paciente que entende isso e permite que seja feita essa punção correta, né, que você vai subindo, aí eu sei que também depende do trecho da fístula, você tem que ter um trecho longo para você te permitir ir subindo a cada sessão, depois você volta e vai subindo de novo, isso também ajuda a evitar a formação de um aneurisma, né? Perfeito, porque além da pressão elevada eu preciso ter uma lesão, né? E aí a pressão elevada junto com uma lesão que vai fazer ela dilatar cada vez mais. Então o recomendado mesmo é intercalar o sítio de punção. Legal. Carlos, só mais uma pergunta no tratamento dessas estenoses. Eu imagino que já deve ter sido estudado e não deve ter tido benefício o uso de stents para manter tração radial. Por exemplo, com coronária. Depois eu conto as histórias da coronária, a gente até veja as diferenças, mas... Foi muito estudado, já foi bastante estudado, tem benefício. Tem benefício? Tem, mas tem benefício principalmente o stent revestido.
O stent Muito revestido, proliferativo. hoje, ele mostrou que tem melhor perviedade a longo prazo. Hoje, praticamente proibitivo, você vai tratar uma oclusão de uma prótese, você vai fazer a trombectomia, é praticamente proibitivo você tratar só com balão. Tá, eu tinha entendido que isso ia fazer o balonamento. A gente tinha um problema de liberação, às vezes por conta dos convênios, porque é um material de alto custo. Só que hoje os próprios convênios já entenderam que como a perviedade é muito maior a longo prazo, então já estão liberando com mais facilidade. Então o stent revestido tem grande função e hoje tem stent dedicado para fístula e já está em bula para fístula. Tem stent revestida em bula para tratamento de fístula E aí você arteriovenosa. funciona e transpassa a prótese, o stent. A prótese, normalmente que a gente trata é a região da anastomose, que é a comunicação da prótese com a veia. Então não chega o trecho, né? não chega nem a puncionar o próprio stent. Mas às vezes a gente trata a fístula nativa e coloca o stent revestido também, que às vezes precisa. E libera para puncionar o próprio stent. Tem pacientes com stent funcionando há mais de 3, 4 anos. Interessante. Eu tinha essa dúvida também. Só uma analogia, na história da coronária, começou com angioplastia catéter balão. Então você tinha uma lesão estenótica, você fazia angioplastia com catéter balão, fazia aquela tração radial, só que depois acabava tendo muito evento clínico porque fazia o recoil das artérias. E aí foi que surgiu a ideia da malha metálica para manter revestida essa superfície interna, que é o famoso stent. E ela não voltar a fechar. E evitar essa tração radial que acontecia. Ok, só que para isso eu precisava de anticoagulação no começo, até achar que DAPT era melhor, sangrava os pacientes. E foi indo, achou que DAPT era melhor lá pela década de 90 e começou a usar mais antiplaquetário no tratamento dessas complicações trombóticas do stent. Mas começava a ter muita hiperplasia intimal. E esse era o problema dos stents não revestidos, dos bare metals, em termos de coronária. E aí começou a usar drogas antiproliferativas, como o paclitaxel. E aí você acabou com o problema da hiperplasia não intimal nas coronárias, se tornou pequeno. Tudo bem que você começou a ter o problema da trombose tardia, aí vieram os stents de segunda geração, com malhas metálicas mais finas, às vezes a substância só abdominal, nenhuma superfície do stent, na outra superfície sem nada, e começou a desenvolver tudo. E a gente tentou até a gente não, né? Tentaram se usar stents absorvíveis para coronária, só que não foi um bom desfecho, não. Vamos ver, eles estão modulando. A grande diferença do stent coronário para os stents que a gente usa em fístula é que o stent de fístula ele é de nitinol. Os stents coronários eles são de aço. São cromo cobalto. Que o cromo cobalto, o aço, são normalmente que são usados. E tanto cromo cobalto quanto o aço são stents balão expansível. Sim. Expansíveis por balão. Ele já entra montado no balão, você vai dilata e ele fica lá. E esses stents eles não têm memória térmica como o nitinol. E então eles amassam. Então esse tipo de stent cromo cobalto não dá para usar numa fístula, porque se você puncionar, se o paciente o braço mexe, ele vai amassar e não volta mais para posição não. Agora o nitinol, que é o que a gente coloca nas fístulas, então o paciente tem muito medo às vezes de encostar no stent dele, quando ele sabe que tem stent, ele fala, não fique com medo. Se você encostar, se você amassar, ele vai voltar para a mesma posição, porque ele tem uma memória térmica. Então, por isso que a gente libera para funcionar mesmo entre as malhas. Interessante. Aproveitando o gancho de técnica de punção, né, Carlos? A gente ainda tem não é a maioria, mas a gente tem uma minoria de pacientes que ainda fazem a técnica de punção em bottom, né, aquela punção em bottom hole, que, Gabriel, se você não tem familiaridade, é uma agulha sem corte, e o paciente, a gente faz um túnel e é puncionado sempre no mesmo ponto. Então a gente geralmente por um mês usa a agulha de corte para fazer a punção toda a sessão no mesmo ponto, e essa agulha de corte vai formando o túnel. Uma vez formado o túnel, você troca por essa agulha de bottom, que você tira a casquinha que se formou na sessão anterior e você entra no túnel com a sessão sem corte. Aumenta muito
para pacientes que têm dor, desconforto, eles referem muito menos dor, né? É mais confortável. E tem, inclusive, pacientes com essa técnica que se autopuncionam. O paciente já conhece o túnel e ele mesmo vai lá e punciona, né? Então, é uma técnica interessante, mas que eu costumo dizer que não é para todos. Ela é uma punção que exige uma fístula para isso, né? Tem indicação da fístula e o paciente tem que entender que ele tem que ter um autocuidado redobrado, porque uma vez funcionando sempre no mesmo ponto, tendo ali o túnel como ligação entre a fístula e o meio externo, você está muito mais suscetível a infecções, né? Então, punção em bottom é sempre um alerta, né, Carlos? E eu gosto de contar que eu já tive paciente que estava com um quadro infeccioso ativo, tinha ali um quadro febril, um PCR alterado, não tinha nenhum foco infeccioso evidente, tinha uma punção de bottom, mas ao exame físico externo estava perfeito, não tinha nada de ponto de flutuação, pus, exteriorização de secreção, nada. Mas aprofundando a investigação e indo para o procedimento cirúrgico, no ato, viu que estava cheio de trave fibrótica, secreção, pus, estava muito feio lá por dentro. Então, aproveitar para deixar um alerta, né, Carlos? Porque às vezes a punção de bottom nem sempre você consegue enxergar no exame físico que existe uma infecção lá dentro, né? Perfeito. Precisa ter uma veia de um calibre bom, uma veia que seja superficial, que não seja muito profunda, né? Mas eu ainda... Aquele paciente que não quer de jeito nenhum, às vezes uma fístula por causa de dor ou fobia de agulha, às vezes é uma forma, uma alternativa que, mesmo tendo infecção, né, ainda é muito menor que o risco de um catéter. Sim. Né? Então... A fístula, ele é o nosso acesso vascular consagrado, né? A gente tem, tanto aqui na nossa estatística na Fênix, quanto no último censo brasileiro de diálise, algo em torno de 75% de prevalência de fístula ou prótese em relação a catéter, né? A gente ainda está um pouquinho abaixo dos Estados Unidos, que fica navegando ali em torno de 80%, mas acredito que é uma diferença pequena. Enfim, e acho também que esse assunto fístula, prótese, ele é sem fim, né? A gente pode ficar aqui a tarde inteira falando disso, de materiais para angioplastia, catéter, medicações, e a gente ainda vai ter muita coisa que falar. Eu acho que a gente podia, para encerrar, Carlos, falar o que a gente tem aí de novidade nessa área de acesso vascular. A gente pode deixar o Hero para daqui a pouco, mas eu queria ver com você o que você está vendo de materiais novos para prótese, né? Parece que já tem aí prótese que você coloca e ela já pode ser puncionada no ato. O que a gente tem de novidade aí? Então, a grande novidade é hoje quem tem uma fístula é saber que a fístula ela é salva. Que antes o paciente tinha uma fístula, entupia, acabou, tem que fazer outra. Então, o paciente que tem a fístula, ele tem que ter essa consciência que na maioria das vezes ela dá para salvar. E para salvar, eu preciso de tecnologia, eu preciso de bom hospital, aparelho de hemodinâmica e bons materiais. Hoje, o melhor material assim, que acabou revolucionando é o stent revestido. E esse ano que ele surgiu em bula, que a gente fazia off-label. Tem trabalhos, mas ele não estava em bula. Então, tinha até problema de liberação por parte dos convênios. Mas não está em bula. Está em bula na Europa, mas quando o distribuidor ele faz a importação, ele tem que traduzir essa bula e ele tem que colocar e ele tem que ter Anvisa, e para cada indicação a Anvisa vai dar uma liberação. Então eu tenho stents revestidos hoje no Brasil que estão liberados na Europa para usar em fístula e não pode ser usado no Brasil. O convênio barra, não deixa você usar. Mas agora eu já tenho no Brasil stents revestidos que estão em bula para usar em fístula. Legal. E surgiu no Brasil, de um ano para cá, surgiu um stent venoso revestido que deu uma perviedade, uma taxa de funcionamento que chega próximo a 90% ao ano. Então, para aqueles pacientes chamados corpo fechado, né, que falam assim, não consigo mais botar catéter em cima, não consigo mais, só consigo agora pôr na perna.
às vezes uma angioplastia da região central com colocação de um stent venoso dedicado, que é esse stent que entrou no mercado tem um pouco mais de um ano, é uma excelente alternativa com resultado bom a longo prazo também. Balões de alta pressão surgiram agora, sim, antes eu tinha uma opção, agora eu tenho 4, 5 opções em mercado. Está cada vez mais comum. Hoje você tem vários simpósios, congressos que falam muito de acesso, e era uma área esquecida pela cirurgia vascular. Eu comecei a trabalhar mais ou menos com acesso muito em 2012. Naquela época você mostrava um resultado, a pessoa vira de lado. Assim, hoje não, hoje virou o interesse de todo mundo. Então, os pacientes acho que ganharam demais, e acho que a tendência é só melhorar. Legal. E Carlos, tem uma dúvida sempre nossa que fica. Existe um tempo hábil para você salvar uma fístula? Pô, eu sei, óbvio, que quanto antes melhor, mas paciente, às vezes, nossos pacientes que são muito entendidos do tratamento deles, sabem que, parou de sentir o frêmito, não está sentindo o pulso, fístula provavelmente trombosou. Tem muita lenda sobre isso. Exato. A grande maioria já liga para o vascular, já corre, já chama por ajuda, mas uma vez perdido... Vão ter pessoas que vão falar que você só consegue salvar em um dia, que você consegue salvar em 2, que você consegue salvar em 5, mas acesso... Por que é difícil fazer trabalho com acesso? Cada acesso é muito diferente um do outro. Então eu tenho pacientes que eu consegui recanalizar com 7 meses de oclusão, com 6 meses de oclusão. Por quê? Porque às vezes é uma oclusão curta, às vezes é uma lesão curta. Então você nunca pode falar que um acesso não é possível. É claro, uma prótese ocluída há um ano, eu acho difícil de conseguir recanalizar, porque dentro da prótese ela calcifica demais. E aí você não consegue passar os dispositivos. Mas semana passada a gente recanalizou uma prótese de 6 meses de oclusão. Sem trocar de prótese. Sem trocar a prótese e liberando para funcionar no dia seguinte. PTFE? Com PTFE. E por que conseguiu? Porque hoje você tem dispositivo que permite. Você põe um stent revestido por dentro, é como se você colocasse uma prótese nova por dentro. Mas qual é a vantagem? Aquilo já está tudo integrado. Você não precisa mais esperar para voltar a funcionar. Tem paciente com fístula radiocefálica que estava com pouco mais de 4 meses de oclusão. Conseguiu recanalizar, mas por quê? Porque era uma oclusão muito curta só na anastomose. Aí colocou um stent ali e ele está usando fístula. Entendi. Mas é caso a caso, né? É caso a caso. Mas a trombose de veia ela é extremamente inflamatória e lesa muito endotélio. Então por isso que se fala muito, você tem que tratar logo porque vai ter lesão endotelial e se você recanalizar não vai funcionar. É mais ou menos para fístula, se o fluxo fica bom, o endotélio ele se recupera e vai. É diferente de uma oclusão arterial de perna, que às vezes oclusões tardias você não consegue. Para fístula é extremamente variável e tem mecanismos de aspiração de coágulo hoje que consegue aspirar um coágulo mais antigo, em vez de aspirar só o coágulo velho, só os coágulos novos. Então, cada caso é um caso e às vezes tem solução mesmo para casos tardios. Legal. E, Carlos, para a gente encerrar, a gente começou a ter contato agora com o Hero, né, que é um catéter que você pode até explicar como funciona. Eu posso pedir para o pessoal da produção deixar uma imagem ou um link para a gente encaminhar para o YouTube, talvez tenha alguns vídeos legais explicando como é que funciona o Hero. Você pode contar um pouco da sua parte técnica e a gente conta a nossa impressão aqui Então, vou deixar a impressão para vocês, porque a impressão talvez seja a mesma. Sim, com certeza. Para começar, que o Hero não é nenhuma novidade. Né? O Hero... Essa parte a gente corta porque ele está acabando com o meu argumento. É tipo novidade, entendeu? Tá? Fica aí a produção já cortar essa parte. Por que eu falo isso? Não é, mas é que eu não continuei. Ele não é nenhuma novidade ele é uma novidade no Brasil. Então pode deixar, pode manter. Então você fala dele. Ele não é uma novidade lá fora. Né? Então ele já tem mais de 10 anos lá fora. Certo. E aí ele chegou no mercado brasileiro tem 4 ou 5 anos mais ou menos. Então quando eu comecei a estudar sobre o Hero nem estava aqui ainda no Brasil. Eu tinha um paciente perfeito para colocar e eu liguei na Merit americana, falei assim, e aí, quando que vai chegar? A gente não sabe ainda. Mais ou menos 1 ano e meio depois chegou. Isso já tem uns 5 anos que eu liguei na Merit para poder eles me
me falarem. Mas o Hero você vai pegar trabalhos de quase 15 anos atrás. Entendi. Então não é um dispositivo novo. E se ele já tem 15 anos e não se mostrou assim o dispositivo de grande perviedade, quer dizer que ele é uma alternativa. Existem pacientes realmente que você não consegue transpassar uma oclusão de subclávia, por exemplo. Você consegue transpassar da jugular para o tronco, para a cava, mas não consegue passar da subclávia para frente. Esse paciente você não vai conseguir fazer uma fístula nele. Mesmo com a tecnologia que a gente tem de angioplastias e de desobstruções. Com tudo, porque às vezes a oclusão de veia ela é uma oclusão fibrótica demais. E se ela é uma oclusão muito longa, às vezes torna quase impossível de passar um fio por dentro dela. E aí o Hero pode ser uma alternativa, porque você desce ele pela jugular, transpassa com mais facilidade de cima para baixo e aí você consegue passar o dispositivo. Mas a perviedade a longo prazo está longe de ser melhor do que uma fístula nativa e está longe de ser melhor do que uma fístula com prótese convencional. O problema é que assim, a gente tem um apelo muito grande pela indústria, um apelo muito grande por desconhecimento dos pacientes, às vezes chegarem e pedir, doutor, por que você já não põe um Hero? É um dispositivo de altíssimo custo que tem indicações específicas. Eu já coloco, se precisar a gente põe, mas é para muito bem indicado. Talvez seja por isso que eu não seja o speaker deles. Pode ser. Isso aí a gente pensa bem como é que a gente vai publicar. Porque a impressão que a gente tem também é essa. Tem que ser muito bem indicado. Não tem problema em falar, sabe? Eu vou usar sempre que eu acho que é melhor e a opinião minha. Né? A indicação clínica existe e ela tem que ser respeitada. A indicação clínica tem, Exato. Eu já coloquei alguns dispositivos, mas a indicação é precisa. Não dá para você colocar em paciente... que a gente vê casos esdrúxulos, paciente com acesso bom, paciente virgem de acesso, colocar, não é dispositivo para isso. Exato. E eu sou categórico em falar, e o representante vai no meu consultório e eu falo isso para eles. E eu acho que isso tem que ser informado para todo mundo saber mesmo. Sim. E a impressão que a gente tem aqui da diálise mesmo é essa, porque trombosa muito. Sim. Né? A gente tem muita intercorrência com obstrução de Hero. Mas enfim, eu acho que é interessante a gente ficar atento às novidades no Brasil, né? Porque fora a gente sabe que tem muita coisa. E a gente tenta sempre trazer para os pacientes e para quem estiver vindo o que a gente tiver de novidade, né? Eu acho que a gente já falou muita coisa de um assunto que é muito vasto. Se a gente fosse entrar em detalhes, a gente ficaria aqui horas e horas conversando. Acho que a gente pode encerrar, agradecer ao Carlos André e ao Gabriel, principalmente pela parceria que a gente tem, que é uma parceria que vai além de qualquer questão financeira relacionada à medicina, né? A gente tem uma relação muito boa e isso reflete diretamente com a percepção de qualidade e acolhimento dos pacientes, né? A gente consegue resolver bastante coisa junto, então o primeiro agradecimento é isso, e agradecer o tempo de vocês por terem dado um pulo aqui para a gente conversar, e é isso aí. Beleza. Valeu, obrigado. Muito obrigado.